Cultura libertária. Vocês devem estar achando extremamente estranho tanto tempo sem fazer vídeo e agora fazer um vídeo num lugar estranho. Sei lá que lugar é esse que eu tô. Bom, muito tempo passou e muita coisa aconteceu e agora eu sou papai e esse é o quarto mais bonito da casa, então eu tenho que aproveitar que ela tá mamando pra usar o quarto mais bonito da sala. O que eu vou falar hoje sobre... O que me motivou a falar sobre isso, tá? Não é novidade que o meio libertário é um meio que preza muito pelo individualismo, pelo egoísmo, ou pelo menos acredita no egoísmo, né? E se opõe muito fortemente ao coletivismo. Eu muitas vezes falei contra isso, né, nos meus vídeos, dei algumas ideias de como isso deve ser, mas e por que eu mudei um pouco a minha percepção quanto a isso, né? E por que eu entendi. Então, se vocês quiserem entender um pouco da história, como é que eu cheguei nessa conclusão, dê uma olhada nos meus vídeos antigos, vai achar lá toda a informação necessária dessa trajetória, né? Mas recentemente aconteceu algumas coisas que eu achei bem interessantes, eu acho que é bem legal comentar. Eu vi um vídeo do Steven Crowder, onde ele estava criticando o Papa. Ele estava dizendo que o Papa era um comunista. Por quê? O que o Papa disse que o Papa é comunista? O Papa disse... ele teve a pachorra de dizer o seguinte. Nós não devemos ser individualistas e nós devemos preservar o bem comum. Comunista. É comunista. Claro, o Steven Crowder não é católico, né? Ele não tem apreço nenhum pro Papa, não tem respeito nenhum pelo Papa, mas ele é um protestante, ele é um cristão, ele deveria entender isso, né? Pelo menos a gente espera. Mas não, as pessoas que têm uma visão muito política das coisas, elas acabam esquecendo os outros aspectos da realidade, né? O que mais compõe aquilo que a sociedade é. Rafael Lima, Alexandre Porto, essas são pessoas assim que... randiano, individualista, atomista, separatista não diria, mas a ideia de que tudo deve ser separado nas menores partes possíveis, que toda ação humana é egoísta por natureza, né? Eu já dei exemplos do porquê a ação humana não é necessariamente egoísta por natureza. Vocês veem nos meus vídeos antigos, eu não vou falar sobre isso. Mas eu quero me opor a essa ideia que leva, então, a uma ideia de individualismo, de que nós devemos prezar somente sobre o eu, né? Somente, que a única coisa que vale é o eu. Eu não ia ser muito capaz de falar sobre isso, então eu trouxe um livro para ler para vocês, um pedacinho. O Peso da Glória, do C.S. Lewis. Eu não vou ler ele todo, óbvio, vou ler só os trechinhos aqui que eu marquei de um dos capítulos, né, que ele é dividido em capítulos, cada capítulo é um tema diferente. É um livro que eu recomendo pra caramba que vocês comprem e leiam, nem que seja só pra ler esse capítulo para entender melhor o que eu vou explicar. Antes disso, né, deixa eu fazer então esse comentário, né? O que tem de diferente, né? Que eu quero trazer, eu quero usar o livro para mostrar. Essa ideia de que individualismo e coletivismo são opostos. Né? Este é o erro. Eles não são opostos necessariamente. Né? Porque para eles serem opostos, necessariamente, não necessariamente, mas diria que a melhor maneira de eu frasear isso, deixa eu colocar de uma maneira diferente, que é uma dicotomia. Ou tu é individualista, ou tu é coletivista. Né? Ou tu tá de um lado do espectro, ou tu tá do lado oposto do espectro. Não existe meio termo. Né? É uma guerra, é uma total guerra. E como muitas coisas na vida, a gente tem a ideia de que uma coisa é preto no branco, mas quando ela não é exatamente assim. Né? Quer dizer, eu vou responder a pergunta. Tem como ser coletivista, não ser coletivista e não ser individualista ao mesmo tempo? Essa talvez seja a pergunta a se fazer. E se esta possibilidade, se existe essa possibilidade, esta possibilidade é superior às demais, quer dizer, é preferível que eu seja assim, ao invés de ser individualista ou coletivista? Então vamos dar uma olhada o que o Lewis fala sobre isso. É claro que ele vai falar sobre uma visão cristã, e muita gente não vai se interessar por visão cristã, e eu não me importo com isso, não tem problema. O que eu quero que vocês tirem disso, né, mesmo que vocês não sejam cristãos, é que observem que
estes valores, dentro do libertarianismo, são valores importantes para se ter. Observem que o cristianismo quebrou esse paradigma, conseguiu encontrar uma maneira diferente de equilibrar essas duas coisas, que resolve os problemas que as outras separadamente criam, e ele vai deixar isso claro no texto, tá? Isso que eu quero que vocês observem. Não precisa acreditar em Deus, em nada disso, vocês vão observar que o que ele está dizendo é verdadeiro, porque vocês conseguem ver isso na natureza, tá? E ele vai mostrar exemplos disso, na nossa natureza. Antes de começar, então, o trecho tem nesse texto eu marquei uma coisa que eu achei interessante que ele disse, que é: quando o mundo moderno nos diz em alta voz, você pode ser religioso quando estiver sozinho, emenda sussurrando, eu providenciarei que você nunca esteja só. Eu achei engraçado porque ele escreveu isso antes dessa era digital que a gente vive hoje, né? E isso é mais verdade do que nunca, né? Que nós nunca estamos sozinhos de fato, né? A tecnologia faz com que a gente esteja conectado o tempo todo. Então imagina como essa coisa de dizer que você pode ser religioso no seu... né? Tu não deve falar da tua religião para as outras pessoas, não deve compartilhar da tua religião, que isso é uma coisa pessoal, que isso não deve ser... Isso aconteceu quando eu era pequeno, se dizia muito, então quer dizer, 30, 35 anos atrás se dizia muito isso. Dizer isso há 30, 35 anos atrás tem um impacto terrível hoje, terrível, porque a gente está de fato conectado e se tu acreditou naquilo naquela época, hoje tu está impossibilitado de falar sobre religião ou ter religião alguma, né? Bom, então vamos ver o tema de fato, parar de tangentes. O cristão não é chamado ao individualismo, mas se torna membro de um corpo místico. A consideração das diferenças entre o coletivo secular e o corpo místico é, portanto, o passo inicial para o entendimento de como o cristianismo pode contrapor o coletivismo sem ser individualista. Exatamente o que nós queremos falar. Ele vai nos contar. Desde o começo, estamos limitados por uma dificuldade de linguagem. A própria palavra, e daí aqui ele é um escritor inglês, né? Então ele escreveu membership, né? Que vem da palavra membro. Então a tradução ficou membresia, é uma coisa estranha, mas entenda como a própria palavra ser membro, tá? É de origem cristã, mas foi assumida pelo mundo e esvaziada de todo sentido. Paulo, com a palavra grega membros, quis dizer aquilo que chamamos de órgãos, coisas essencialmente complementares umas às outras, coisas que diferem não só na estrutura e função, mas também em dignidade, assim como a sua associação num comitê como um todo, bem como os empregados de um todo, podem ambos ser corretamente considerados membros, o que chamaríamos de membros de uma associação são meramente unidades. Uma fileira de soldados, identificados, vestidos e treinados, uma quantidade de cidadãos cadastrados como votantes de uma zona eleitoral, não são membros de coisa alguma no sentido paulino. Receio que, quando descrevemos uma pessoa como membro da igreja, o que normalmente dizemos nada tem a ver com o que Paulo diz. Dizemos apenas que essa pessoa é uma unidade, que ela é mais uma espécie, espécime de algum tipo de coisa como X, Y, Z. Se verdadeiramente membros num corpo difere da inclusão em algum coletivo, o que pode ser visto na estrutura de uma família? Ele vai dar um ótimo exemplo para a gente entender do que ele está falando. Como é que pode ser que uma coisa que ser membro não é ser coletivo, né? Então, vamos lá. O avô, os pais, o filho já adulto, a criança, o cachorro e o gato são membros verdadeiros no sentido orgânico, exatamente porque eles não são membros ou unidades de uma classe homogênea. Quer dizer, o pai é diferente da mãe, né? O pai é pai, a mãe é mãe, mas ambos são membros da família, né? Não são intercambiáveis no sentido de que não pode se substituir um por outro. Cada pessoa é quase uma espécie em si mesma. A mãe não é simplesmente uma pessoa diferente. Ela é um tipo diferente de pessoa. O irmão adulto não é simplesmente uma unidade da categoria criança. Ele é um estado independente do reino. O pai e o bisavô são quase tão diferentes quanto o gato e o cachorro. Se subtrair qualquer um dos membros, você não reduzirá simplesmente a família em quantidade, você terá produzido uma ferida na sua estrutura. A sua unidade
é a unidade de pessoas diferentes, quase que de pessoas incomensuráveis. E eu vou saltando aqui para a gente pegar os pontos que eu acho que vão interessar mais para vocês, tá? Mas, como eu disse, leiam o texto que é muito bom. É por isso que a noção moderna de filhos que filhos devem chamar os pais pelos nomes de batismo é tão perversa, pois o esforço que ignora a diferença em espécie compõe uma unidade orgânica real. Estão tentando inocular a criança com uma visão absurda de que a mãe é simplesmente uma co-cidadã, como qualquer outra pessoa, para fazê-la ignorante daquilo que todas as outras pessoas concebem insensível em relação àquilo que as outras pessoas sentem. Estão tentando arrastar as repetições vazias do coletivo para dentro do mundo mais completo e concreto da família. Quer dizer, olha que interessante. O Lewis já estava sacando que existia uma tendência, né? Isso a gente já falou muito, fala muito do libertarismo, como o marxismo cultural tenta invadir a nossa cultura e destruir para fragilizar a estrutura social e então tornar ela coletivista. Vê como é pernicioso coisas que a gente não acha. Até o fato de chamar a mãe pelo nome de batismo já pode descaracterizar essa estrutura familiar, né? De erodir essa estrutura que é fundante da nossa sociedade. Não tem como existir a sociedade sem família. E aqui ele dá um exemplo muito bom que se vocês observarem, a diferença entre o membro, o coletivo e o membro de um conjunto, né? O membro de uma instituição. O prisioneiro tem um número em lugar do nome. E essa ideia do coletivo levada ao extremo. Mas um homem, em seu lugar, também poderá perder seu nome, pois ele é chamado simplesmente de pai. Olha, tanto o pai quanto o prisioneiro, eles perdem a sua identidade, né, e se tornam e ganham um substituto. Mas exatamente isso, ser pai quer ser membro de um corpo. A perda do nome, nos dois casos, nos lembra que existe dois modos opostos de sair do isolamento. Quer dizer, tem duas maneiras, né? A gente acha que é perigoso sair do individualismo, porque a gente pode chegar num lugar que é coletivista. Mas aqui o Lewis está mostrando que tem uma maneira de sair do individualismo sem se tornar coletivista, tem um outro modo, né? A sociedade para a qual o cristão é chamado no batismo não é um coletivo, mas um corpo. De fato, é aquele corpo no qual a família é uma imagem no nível natural. Se alguém vem a ele com a concepção errada de que ser membro da igreja é o mesmo membro no sentido degradado moderno, alguma aglutinação de pessoas como elas fossem moedas ou itens, ele seria corrigido já na entrada pela descoberta de que o líder, que é Cristo, desse corpo é tão diferente de seus membros que eles não compartilham em predicado algum, a não ser por analogia. Somos convocados desde o início por nos associar como criaturas ao nosso Criador, como mortais ao imortal, como pecadores resgatados ao Redentor sem pecado. Sua presença, a interação entre ele e nós deve ser sempre um fator inteiramente predominante na vida que devemos viver dentro do corpo. E qualquer concepção de comunhão cristã que não signifique posteriormente comunhão com ele está fora da questão, né? Então isso é uma coisa que eu falo também nos meus vídeos, né? Que tu não consegue montar uma estrutura social sem um valor transcendental, né? Vamos pegar a imagem da família de novo, para não usar o cristianismo. Qual é o valor transcendental que existe na família? A maior parte das vezes eu posso dizer que é os filhos. Eu tô tendo os filhos porque eu quero deixar algo além de mim, que é algo que vá além de mim. Então esse é o valor transcendental que existe na família. Algo que está fora de mim, algo que vai além de mim, né? E por isso, isto dá a possibilidade ao sacrifício, né, de abdicar do meu nome pessoal, da minha individualidade absoluta, e me permite entrar ser membro dessa instituição, que é a família. Só que esse processo, o Elias vai mostrar isso, esse processo me torna mais do que eu era antes. Então vamos seguir aqui. Existem sacerdotes separados dos leigos, catecumenos separados daqueles que estão em comunhão plena, há autoridade do marido sobre a esposa, de pai sobre os filhos. Existe uma forma
existem formas muito mais sutis de manifestação. Estamos todos constantemente ensinando e aprendendo, perdoando e sendo perdoados, representando Cristo para as pessoas quando intercedemos por elas, e representando as pessoas para Cristo quando outros intercedem por nós. O sacrifício da privacidade pessoal, que é diariamente exigido de nós, é recompensado diariamente 100 vezes mais no verdadeiro crescimento da personalidade que a vida do corpo encoraja. Aqueles que são membros uns dos outros se tornam tão diferentes quanto a mão e o ouvido. Essa é a razão por que as pessoas do mundo, que são as pessoas de fora da igreja, são tão monotonamente parecidas entre si quando comparadas com a quase fantástica variedade de cristãos. E aqui eu faço uma ressalva que eu acho muito interessante sobre isso que ele está dizendo, né? Quando eu estava lá no Canadá, a pessoa perguntava como é que são as pessoas aí no Canadá. Eu dizia, não, é muito bonito observar que tem muita diversidade, né? A pena que essa diversidade é igual em todas as pessoas. Quer dizer, qual que era a diversidade, né? Tinha muita mulher com cabelo azul. Que bonito, que as mulheres são diferentes, né? Mas elas são diferentes todas iguais, porque todas elas tinham cabelo azul, sabe? É exatamente isso que ele está falando aqui, entende? Elas se tornam parte de um coletivo e elas ficam diferentes, mas elas ficam diferentes todas iguais. Então elas perdem a sua... Como ele chama isso? Bom, vocês entenderam o ponto. Me falta a palavra aqui, mas o ponto acho que está claro. Sigo então. Obediência é o caminho para liberdade, humildade. Obediência é o caminho para liberdade, humildade é o caminho para prazer e unidade é o caminho para personalidade. Essa é a palavra que me faltava. Vamos saltar mais um pedaço aqui. Essa última frase aqui, talvez vocês tenham que parar um pouco para pensar, né? Como obediência é o caminho para liberdade. Eu não vou entrar em detalhes isso aqui, mas é uma frase muito interessante. Eu recomendo vocês meditarem acerca, se quiserem ler mais sobre isso também, melhor ainda. Humildade é o caminho para o prazer e unidade é o caminho para a personalidade. Parece contraditório, né? Todas elas. Então vamos seguir aqui. Ao tratar de pessoas humanas, como se todas elas fossem... E aqui ele meio que vai fazer o contraponto. A gente estava falando como que sai da individualidade e vai para uma coisa que não é coletivismo. Vamos olhar como é que sai do outro lado agora, né? Como é que isso não é coletivismo, então. Ao tratar as pessoas humanas como... Desculpa, a gente estava olhando mais com foco no coletivismo e agora a gente vai olhar esse aspecto do individualismo, né? Eu explico mais em breve. Ao tratar as pessoas humanas como se todas elas fossem um mesmo tipo de coisa, evitamos diversos males. Mas não é com base nisso que fomos feitos para viver. É desnecessário dizer que as pessoas têm o mesmo valor. Se tomarmos a expressão num sentido mundano, se queremos dizer que todas as pessoas são igualmente úteis, bonitas ou divertidas, então isto é um absurdo. Quer dizer, a gente sabe que as pessoas não são todas elas igualmente bonitas, né? Ou em igual bondade ou em igual utilidade. Se queremos dizer que todos têm um valor na sua condição de almas imortais, então penso eu que esconde-se aí um perigoso erro. O valor infinito de cada alma humana não é uma doutrina cristã. Deus não morreu pelos humanos por terem algum valor que ele tenha percebido. O valor de cada alma humana, considerada simplesmente em si mesma, sem um relacionamento com Deus, é zero. Como o apóstolo Paulo escreve, morrer por pessoas de valor não teria sido divino, mas meramente heróico. Contudo, Deus morreu por pecadores. Ele nos amou, não porque éramos dignos do amor dele, mas porque ele é amor. Se houver igualdade, está no amor de Deus demonstrado, não em nós. Dessa maneira, portanto, a vida cristã defende a personalidade singular sobre a coletiva. Não ao isolar o cristão, mas ao dar a ele status de órgão num corpo místico. Tudo aquilo que estiver ligado à cabeça imortal participará da sua imortalidade. Chegará um momento em que cada cultura, cada instituição, cada nação, cada raça, toda a vida biológica será extinta e cada um de nós estará vivo. Veja a premissa do cristianismo aqui, tá?
não foi por sociedades ou estados que Cristo morreu, mas pelas pessoas. Nesse sentido, a vida das coletividades seculares, o cristianismo sustenta uma afirmação quase frenética de individualidade. Vê como parece, à frente do coletivismo, como o cristianismo fala de uma individualidade absoluta. Entretanto, não é individualismo como tal que irá compartilhar a vitória de Cristo sobre a morte. Compartilharemos a vitória ao estar com o vitorioso. Uma crucificação do eu natural é o passaporte da vida eterna. E deste modo que o cristianismo remove a antítese entre o individualismo e o coletivismo. Então tá aí. Vê que interessante. Ele dá uma razão sobre a questão da justiça também, né? Talvez eu não tenha ficado claro isso, mas a questão da justiça é uma coisa que a gente utiliza, né, o individualismo, né, a ideia de indivíduo para pautar. Né? A gente diz que as pessoas são iguais e por isso a gente deve tratá-las perante a justiça. Mas isso é meio que um jeitinho que se dá, porque é muito difícil de lidar com as pessoas de acordo com o que elas são. Né? Então não é que as pessoas devem ser tratadas assim naturalmente, é que essa é uma maneira com que nós encontramos de adaptar essas duas coisas, mas que de fato parece que as pessoas têm um valor diferente umas das outras, né? E a gente não pode simplesmente tratá-las o tempo todo como se fossem iguais, né? É óbvio que eu estou fazendo uma separação aqui entre o que é a lei, que é uma tentativa de mitigar essa complexidade, de lidar com todos esses detalhes, e aquilo que é o pertencimento a uma sociedade, ou uma unidade, ou uma instituição mais complexa. Bom, enfim, não vou fazer mais comentários, vou deixar vocês lerem o livro, que se vocês quiserem, vocês com certeza vão encontrar mais coisa nele. Os livros do Lewis geralmente são muito em capa dura e muito baratos. Vocês vão encontrar a rodo aí, em tradução, em inglês, PDF. Façam um favor para vocês mesmos de lerem sobre o assunto. Isso vai ajudar muito vocês a entender como que uma sociedade consegue funcionar dentro do libertarianismo. Se puder compartilhar esse vídeo aí com outros libertários que no primeiro momento vão achar que esse vídeo não tem nada a ver com libertarianismo, pede para ele dar ter um pouquinho de paciência e olhar esse vídeo. Olha esse vídeo com um pouco de tempo. Ele vai tirar algum proveito com certeza. Não esquece de dar like para ajudar a divulgar o vídeo. Eu faço tão pouco vídeo aí, se der um like, de repente aumenta a visibilidade, então eu faço mais vídeo. E é isso aí, muito obrigado por assistir, fiquem com Deus, tchau, tchau.